Continuando, então, o que a gente vai falar agora é a respeito das impressões que pessoas que não têm experiência com a cosmovisão cristã, com o cristianês, né, a terminologia nossa, o que certas pessoas podem pensar a respeito dessa ideia de que Jesus morreu pelos seus pecados. Eu fico pensando se isso não seria uma ideia muito soteriológica, né, muito focada na salvação dos últimos dias, na salvação final da nossa alma e do corpo. Né? Ou será que não é focado demais no fim dos tempos? Ou será que não é focado demais no indivíduo? Ou será que não é reducionista demais no sentido de que Jesus pode ter sim morrido pelo nosso pecado, mas também por outras coisas, né? Pode ter tido um plano mais amplo. E eu pergunto isso porque eu já ouvi pessoas falando a respeito da morte de Cristo, ah, com a total quebra de expectativa se você não é cristão. Desculpa, se você é cristão, é uma total quebra de expectativa, porque ao ouvir a mensagem básica do Evangelho, Jesus se sacrificou por você, muita gente toma isso de forma positiva, vê algo bonito nisso. Mas eu vejo então pessoas reagindo a isso como: eita, mas que história é essa? O Deus Pai manda o seu filho para ser imolado como um cordeiro. Isso não é, não quer abuso cósmico, abuso infantil cósmico. Outros vão falar: ah, mas se Cristo sabia que ia ressuscitar no terceiro dia, então não é tanto que Deus deu a vida por nós, mas Deus sacrificou o fim de semana dele por nós. Hum, então, assim, impressões completamente diferentes a respeito da mensagem do Evangelho. Então eu fico pensando, eu quis perguntar para os meus alunos hum, sobre o impacto que a frase do Evangelho, né, ah, essa mensagem de uma frase só a respeito de Jesus e o sacrifício dele para a nossa salvação, se isso acaba perdendo o sentido para eles também enquanto cristãos. Porque para não cristãos, às vezes, nem faz sentido para começar. Mas para nós que já estamos acostumados com essa mensagem, isso acaba, não sei, perdendo o brilho. Ou então perdendo, até fazendo menos sentido com o passar do tempo. Não sei se você já tentou falar a mesma palavra centenas de vezes, mas de repente parece que o significado da palavra vai se perdendo e ela soa estranha na sua boca. Parece que você está falando uma palavra esquisita que você nunca ouviu, como se o significante e o significado fossem removidos. Será que acontece algo parecido quando a gente repete a mensagem do Evangelho, a mensagem básica de uma frase só? E como que isso se relaciona, por exemplo, a igrejas que sim querem ser cristocêntricas, sim querem pregar o evangelho ao fim de cada sermão, seja do antigo como do novo, ah, mas será que há uma forma de fazer isso que acaba banalizando ou deixando tediosa a mensagem do evangelho? Enfim. E por último aqui eu falei, será que tem como a gente tornar essa mensagem que Jesus morreu pelos nossos pecados em uma palavra quase como um amuleto, né, algo supersticioso, um mantra? Porque Jesus mesmo falou que haverão pessoas, haverá, né? O verbo haver não flexiona no plural, que haverá pessoas que vão dizer para Jesus: nossa, mas a gente até expulsou demônios no seu nome, e Jesus responderá para elas: entretanto, eu nunca conheci vocês. Então, como, como a gente diagnosticar se esse tipo de perda do encantamento, né, o desencantar, está acontecendo no nosso coração? Trouxe isso mais para introduzir depois uma questão do desconstrucionismo cristão, um,
E quando igrejas às vezes falham em desenvolver um programa de discipulado mais robusto, fica só, Jesus morreu por seus pecados, agora você é uma pessoa nova, vai com Deus e se segura nessa verdade e ela vai te carregar por meio de todos os seus desafios, para toda a sua vida, enfim. E sim, isso talvez seja verdade durante os primeiros anos, os primeiros momentos de um cristão, que é o que eles chamam de o primeiro amor, né? Aquele fogo daquela pessoa que acabou de se converter e tá super ah, fascinada com a beleza do evangelho, quer compartilhar isso com todo mundo. É um momento muito bonito da fé. Só que o discipulado ele precisa englobar momentos para além disso. Uma outra coisa são oposições, né? São aparentes contradições que pessoas veem na mensagem da própria cruz. Eu vi esse meme vários anos atrás, num blog de humor e tudo mais, e é interessante porque há certas verdades, elementos de verdade nessa imagem, e elementos de distorção ou de informação limitada, né? Falta de informação. Tá faltando certas partes da mensagem aí. Mas eu perguntei para os meus alunos, olha, dá uma olhada nesse meme, Jesus falando, me deixa entrar, e quem está lá dentro, por quê? E ele, para eu poder te salvar, e a pessoa, salvar de quê? E ele fala, do que eu vou fazer com você se você não me deixar entrar. Então, o humor seria esse, né? Nossa, por que a gente tem que ser grato a um Cristo que inventou a necessidade da gente querer Ele, inventou que a gente precisa adorar Ele, a gente precisa deixá-lo entrar no nosso coração, né? Como dizem alguns evangélicos. Então, eu perguntei para os alunos o que vocês acham dessa impressão que alguns têm de Jesus. E assim, eu já até coloquei a pergunta de forma um pouco mais exata, biblicamente falando, porque não é que Jesus está salvando a gente do que ele vai fazer se a gente não deixá-lo entrar. Não exatamente. Tecnicamente falando, Jesus morreu para nos salvar da ira do Pai contra os nossos pecados. Então eu deixei só um pouco, com base em Romanos 1, né? Eu só deixei um pouquinho mais claro, melhorar aí o argumento, né? Em vez de um straw man, fazer um steel man, que eles falam, um argumento mais forte. E aí eu perguntei para os alunos, essa mensagem, ela cai a ficha hoje? As pessoas conseguem entender essa ideia de que Jesus teve que salvar a gente de uma tragédia que nos acometeria? Porque se as pessoas passam a perder a noção da própria, vamos dizer, incapacidade delas de se salvar, elas perdem a noção do perigo, o perigo da ira eterna, o perigo do inferno, da falta de adequação, da inadequação delas, faz sentido a gente pedir um salvador ou achar que a gente precisa de um salvador? Porque em certas culturas antigas, até pagãs, já existia uma categoria clara de que fazemos sacrifícios e damos coisas aos deuses porque a gente precisa deles para a nossa colheita, a gente precisa deles para ajudar em determinadas questões pessoais, ajudar na nossa comunidade, não sei, ganhar uma guerra, coisas do tipo. Então já existia essa ideia de troca com os deuses, já era bem comum. Então o evangelho traz, ele subverte um pouco a ideia da troca com os deuses, mas ele ainda usa o paradigma de que, olha, alguma troca tem que haver. Então Jesus é essa troca, só que ela funciona de maneira diferente, né? Jesus paga o preço por nós, e aí a gente recebe gratuitamente o que ele fez. Mas ainda assim o paradigma da troca com os deuses existe. Hoje em dia, se a gente perdeu o paradigma da troca, se a gente perdeu o paradigma da vulnerabilidade humana, o paradigma não sei, o desespero do que é ser humano, porque a tecnologia traz
confiança para nós, porque o nosso dinheiro, o nosso conforto, nosso exército, nossa democracia, isso e aquilo, protegem a gente. Então, se a gente não tem aquele sentimento comunitário ah, de finitude, e de pequenez e de falha, incapacidade, né, inadequação, por que é que a gente sentiria que a gente precisa de um salvador? Enfim, então é com base nisso que eu trouxe essa discussão em sala de aula. E aí eu perguntei, será que simplesmente fazer um update, né, dar uma atualizada aí na tradução de Romanos 1 ou de passagens do Evangelho funcionaria para a sociedade ocidental individualizada, pós-industrial, globalizada de hoje? Será que simplesmente funciona diminuir um pouco o jargão técnico dos teólogos, o jargão específico dos cristãos? Será que isso seria suficiente? Enfim, então discutiram a respeito disso. A parte da minha resposta é, olha, não seria suficiente, a gente pode até tentar adaptar a nossa língua, mas toda a base conceitual, ela é inalterável, digamos assim, né? Ainda precisa haver essa noção de que não temos o que é necessário para a nossa salvação. E para isso também é necessário ter uma noção de que existe perigo. Salvação de quê? Então a noção do perigo e a noção da falta de ter o que é necessário. Essas duas coisas são fundamentais. E parte dessa mensagem aqui, né, Jesus... Isso aqui eu acho que é uma leitura ruim de Apocalipse, da igreja de Laodiceia, Jesus batendo na porta do seu coração. Não é assim que a passagem se refere ao bater na porta de Jesus. É uma questão eclesiástica, é uma questão daquela comunidade que já acreditava em Jesus, mas precisava ser chamada a atenção. Então é diferente, não é uma coisa individual. Jesus bate na porta do seu coração. Então, para começar, é não sei, uma caricatura aí. E aí alguém dizendo por quê, ou seja, alguém que já está, de certa forma, não sei, seguro na sua casa, e que simplesmente, é como se fosse, Jesus é como se fosse uma pessoa que bate na sua porta, um vendedor ambulante, que te oferece uma coisa que você nem precisava, ou nunca nem pensou que seria necessário, e sua vida seria a mesma se essa pessoa não tivesse chegado lá. Não é o caso. O Evangelho ele trata de uma situação inevitável, né?